Estou gravando esse vídeo aqui agora para vocês para falar sobre o resultado do TRT da 7ª região. Eu tinha feito um vídeo aqui falando sobre a nota de corte, que eu achava que ia baixar, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que aconteceu depois da publicação do resultado definitivo e sobre a expectativa de nomeações, como é que eu acho que vai se proceder a nomeação para os cargos que foram ofertados nesta prova, beleza? Então vamos conversar um pouquinho sobre o resultado do TRT da 7ª região, que já está aqui na tela para vocês. Vocês estão vendo aí o resultado, estão vendo sim o resultado do TRT da 7ª região. E, como eu falei para vocês, sem surpresa, baixou a nota de corte dos TRTs, ou do TRT da 7ª região, pelo menos, né? E quando eu tinha feito esse vídeo aqui, falando que a nota de corte tendia a baixar, que não era preciso fechar provas de TRTs para ser aprovado, ou pelo menos para ter a possibilidade de nomeação ao longo de 4 anos do concurso, eu tomei muita porrada. Vocês podem ver os comentários que estão lá no outro vídeo falando que isso não existia, que tinha que fechar assim, e eu provando por A mais B, com números e mais números, de que não tinha que fechar a prova de tribunais para ser aprovado, ou pelo menos para ter a possibilidade de nomeação ao longo de 4 anos do concurso, que você tinha a possibilidade de nomeação fazendo às vezes 85% da prova, 88% da prova, às vezes fazendo até menos do que isso, e você tinha a possibilidade de nomeação sim. Uma coisa é você passar em primeiro, outra coisa é você ter a possibilidade de nomeação ao longo de 4 anos do concurso. E eu provei com números isso, mas o primeiro comentário, o segundo comentário, o terceiro comentário era sempre assim: não, tem que fechar assim, não, o que ele está falando aí não existe não tem que fechar. Ou mesmo quando eu mostrei as minhas notas também, mostrei o quanto eu tirei no TRT da 23ª região, e falaram assim: não, mas é porque sua prova era muito antiga, hoje em dia, na sua época não tinha que fechar, hoje em dia tem. O que é meio que um contrassenso, né? Porque se a minha prova era mais antiga e mais fácil, e realmente era mais fácil, se a prova está mais difícil, a tendência é que as pessoas acertem menos. Aí você poderia me dizer assim também: não, Matheus, mas na verdade as pessoas estão mais capacitadas também. Só que a prova ela elevou muito o nível, as pessoas também elevaram. Está mais difícil do que estava antes. Está sempre mais difícil, né? Passar em concurso, claro. É mais difícil hoje passar em concurso do que era na minha época passar em concurso, do que foi antes passar em concurso. Agora, a questão é: as provas elevaram muito o nível e o nível dos candidatos aumentou. Só que eles não conseguem mais fechar a prova como eles fechavam em 2012. Na época que eu passei, em 2015 e 2016, eles já não conseguiam fechar. E hoje em dia, menos ainda. E como vocês podem ver, sem surpresa aqui, a nota do primeiro lugar para analista judiciária, área judiciária, foi 8,83. Isso quer dizer que, muito provavelmente, o Thiago Saboia errou 10 questões. 10 questões de 80 questões ele errou na prova do TRT da 7ª região e foi o primeiro lugar. E aí eu pergunto para vocês: será que uma pessoa que tem possibilidade de nomeação, não estou falando que passou em primeiro, segundo, terceiro, mas que vai ter possibilidade de nomeação ao longo de 4 anos no TRT da 7ª região, será que ela não pode ter errado 15 questões? Ela não pode ter errado até 17 questões, eventualmente? Ela não pode ter errado, sei lá, 12 questões? Porque o primeiro lugar errou 10. O primeiro lugar errou 10 questões. Então, assim, mostra que o que eu estava falando está batendo, que a nota de corte dos TRTs tem baixado. Não porque está mais fácil passar, ao contrário, porque o nível da prova está cada vez mais alto. Só que se você fica com essa ideia de que você tem que fechar e você olha para a prova e o nível está cada vez mais alto, você vai, cara, entrando numa entropia de que você nunca vai ser aprovado. Por quê? Porque você não consegue fechar, não consegue chegar perto de fechar, e aí você fica olhando os influenciadores falando que você tem que fazer 98% da prova para ser aprovado, os comentários aqui falando que você tem que fazer 98% da prova para ser aprovado, e não é verdade, tá entendendo? Mesmo em provas, aí você pode me dizer outra coisa também: não, Matheus, mas é porque essa prova ela foi diferente. Existem provas onde você pode fechar, onde você vai precisar fechar e tudo mais. Não é bem assim. Se você observar no último vídeo que eu postei falando sobre nota de corte, e você pegar provas que aconteceram há pouco tempo, como a prova do TRT da 12ª região, se eu não estou enganado, a pessoa estava falando a mesma coisa. Ela fez 52 questões, se eu não estou enganado. Eu até fixei o comentário dela. E ela estava lá entre os 12 primeiros, 10 primeiros, sei lá, uma notaça. Por quê? Porque lá teve redação, e aí com o combo da redação diminui ainda mais a nota de corte. Então, o que eu quero falar para vocês com essa nota de corte aqui do TRT7, eu vou falar sobre possibilidade de nomeação, vou falar sobre a nota de corte para técnico também, sobre quantos eu acho que vai nomear tanto em analista em técnico, que é o seguinte: eu não estou dizendo aqui que é fácil passar em tribunais regionais de trabalho, não estou dizendo que é fácil, é mais fácil hoje em dia do que era antes. Ao contrário, é obviamente cada vez mais complicado, porque as pessoas têm acesso a materiais cada vez melhores, porque as pessoas têm condição agora de ter sites de questões onde elas conseguem filtrar questões de maneira muito melhor, onde elas conseguem ter dados sobre os estudos dela, e é claro que isso vai deixando cada vez mais competitivo o universo dos concursos, porque você tem acesso a ter melhor desempenho também nas suas provas. Agora,
O que não dá para dizer é que você precisa continuar fechando provas de tribunais para ser aprovado, porque não acontece. Mas assim, eu estou mostrando mais um resultado aqui para vocês, prova de que não é assim que acontece. E que não aconteceu assim nessa prova, não aconteceu assim em outras provas, você pode ver os comentários que a galera deixou, e que desde 2015, pelo menos, isso não é mais verdade. 2012, 2010, 2007, isso acontecia. A galera fazia 59 questões de 60 e às vezes não conseguia nem ficar aprovado. Por quê? Porque a prova era muito mais tranquila. De 2013 para frente, 2014, acabou isso. Acabou. A galera, Matheus, mas vai ter uma prova fora da curva que vai ser muito mais fácil, que nessa prova, cara, para você estar entre os 100, você tem que fazer 57, 58. Pode ser, mas essa é uma prova exceção, não é a regra. Não fique se mirando nisso, porque senão você vai achar que você nunca vai estar pronto para fazer uma prova e ser aprovado. E, mais uma vez, ser aprovado não significa que você vai ficar entre os 5 primeiros, significa que você vai ter possibilidade de nomeação. O que quer dizer o quê? Vou entrar aqui no próximo ponto do nosso vídeo. Qual é a possibilidade de nomeação que eu julgo aqui para, por exemplo, analista judiciário, área judiciária? Galera, para mim, quem ficou pelo menos entre os 50 primeiros aqui no analista judiciário, área judiciária, tem uma boa possibilidade de nomeação ao longo de 4 anos desse concurso. Isso pegando a projeção dos últimos concursos do TRT-7 que foram nomeados nos últimos concursos. Tanto o concurso que eu acho que aconteceu em 2011, quanto o concurso que aconteceu em 2017, se eu não estou enganado, acho que nomeou por volta disso daí. Então, eu acho muito provável que quem ficou aqui entre os 50 primeiros, ou seja, fez 8.17, que é uma nota bem mais baixa do que o 8.83, tem possibilidade de nomeação. E tem muita gente empatada aqui também. Então, se você está entre os 50, 60 primeiros, eu diria que, cara, ali até o 80 você pode ter uma possibilidade grande de nomeação. Agora, obviamente que do primeiro ao 10º, certo que vai ser nomeado. Do 11º ao 20º, pouco vai ser nomeado, mas vai demorar um pouco mais. Agora, o cara tá lá em 50, ele vai ser nomeado, mas provavelmente vai demorar ali os 4 anos do concurso, nos últimos momentos, ali nas últimas, pode ser nomeado. O 60, cara, 60 o cara já tá ali na bacia das almas, ele não sabe se ele vai ser nomeado ou não, e aí é um pouco mais complicado. Mas mostrando para vocês que o primeiro lugar no TRT 7 para a prova de analista errou 10 questões. Imagina o cara que tá aqui, por exemplo, em 60, que vai ser nomeado ali na rabeta do concurso, nos últimos 6 meses do concurso. Esse cara às vezes errou 15, 16, 17 questões e o cara te dizendo aí que tu tem que fechar a prova para poder ser aprovado. Não acontece mais. Acontecia muito antes. Hoje em dia, cara, talvez o primeiro lugar em alguns concursos específicos vai fechar a prova, vai errar 1 ou 2 questões. A maioria dos concursos não está mais assim, beleza? E aí a gente vem para o técnico judiciário, a área administrativa, que é o outro que eu queria comentar a nota. Aí você já vê que é uma nota um pouco mais alta aqui no primeiro lugar, 9.93, e tem as médias ponderadas lá, para você saber mais ou menos quanto o primeiro lugar acertou. Acho que deve ter acertado ali por volta de uns 75, 77 pontos, acho que é bem considerável a nota. Mas aqui no caso do técnico judiciário, aqui é analista judiciário área administrativa, perdão, eu estou olhando na planilha errada, que é analista judiciário área administrativa. Para o analista judiciário área administrativa, aproveitando que a gente está aqui, eu acho, galera, que aqui, até o 10º aqui tem uma boa possibilidade de nomeação. Depois disso, fica um pouco complicado, porque como eu já falei para vocês várias vezes, vou deixar linkado aqui nos cards, é um cargo que nomeia pouquíssima gente, então, assim, eu nem sei se compensa tanto você fazer essa prova, já falei muito sobre isso, não vou me alongar sobre isso aqui, tem a polêmica lá do outro vídeo, onde eu dei a minha opinião para vocês, beleza? E aqui eu vou chegar no cargo de técnico, que era o que eu queria comentar com vocês. Cadê? Técnico judiciário, área administrativa. Pronto, técnico judiciário, área administrativa. Vocês veem a nota do primeiro lugar, por exemplo, uma nota muito alta, até o 10º lugar aqui, uma nota altíssima também. Mas lembrando, você não precisa ficar entre os 10 para ser nomeado num concurso desse. Matheus, quanto você acha de possibilidade de nomeações ao longo do prazo de validade do concurso do TRT-7? Cara, para o cargo de técnico, se a gente pegar o edital, o TRT de 2011, TRT-7 de 2011, e o de 2017, acho que foi 2011 ou foi 2013, eu estou em dúvida. Mas, enfim, os últimos 2, em um deles nomeou 150 e no outro nomeou 189 técnicos judiciários. Ou seja, cara, se você estiver entre os 100 primeiros ali, eu acho que você tem boas possibilidades de nomeação. De novo, não daqui a 1 ano, não daqui a 6 meses, daqui a 4 anos. O normal é que, primeiramente, no começo, as nomeações demorem muito para acontecer, porque os primeiros lugares eles vão tomar posse, eles têm interesse. Mas a partir do momento que vai passando para o segundo ano, para o terceiro ano, essa galera dos primeiros lugares
vai tomando posse em analista em outros tribunais, ou vai tomando posse na sua casa, muitas vezes não são do Ceará, então vão também liberando. A galera que vai sendo nomeada, que vai sendo chamada, não tem interesse na nomeação, porque já passou em outros concursos também, então essa lista vai rodando muito rápido entre o terceiro e o quarto ano. Então a tendência é que, por exemplo, ali nos 2 primeiros anos, sei lá, não nomeei nem 30, 40, mas do segundo ano para frente, do terceiro ano para frente, começa a andar muito mais rápido, e eu acredito que quem estiver entre mais ou menos os 100 primeiros ali tem uma boa possibilidade de nomeação. Aí vai ter outro também que vai dizer assim, não, mas isso foi na Justiça do Trabalho de 2010, de 2013, porque hoje não nomeia mais ninguém. Porque é assim, né? Tipo assim, primeiro é o negacionista de nota de corte, depois é o negacionista de nomeação, né? Primeiro a nota de corte vai ser altíssima, é impossível passar. E depois, já passei, não, você não vai ser nomeado porque não vai ter nomeação. A galera, tipo assim, a galera quer reclamar, o negócio é reclamar. Mas enfim, vamos falar aqui para quem de fato quer aprender alguma coisa com esse vídeo. Cara, se você tiver entre os mais ou menos 100 primeiros, eu acredito muita possibilidade de nomeação, porque o histórico do concurso mostrou isso. Mesmo depois, por exemplo, o concurso de 2017 aconteceu depois da reforma trabalhista, que em tese diminuiu muito as nomeações, que falavam que não iam nomear mais ninguém, que acabou a Justiça do Trabalho, que agora estão desligando ar-condicionado 12h30 da tarde, que não tem mais orçamento. Nomeou 189 pessoas. Isso eu estou falando de nomeados, porque em termos de impacto, essa lista impactou muito mais gente, porque assim, quando não nomeia, né, fica assim, fica parado, né, não sei se você já viu lista de aprovados, mas fica ali, 150, 150, 150, aí nomeia aí, 151. Então assim, nomeou 189, mas impactou muito mais gente do que esses 189. Então, pegando uma margem de segurança aqui, se você está entre os 100 primeiros, eu acredito fortemente que você tem boníssimas possibilidades de nomeação. Dos 100 para os 120, já é ali, tá na zona do agrião, e do 120 para frente aí, cara, vai ser na Bacia das Almas ali, talvez no último ano do concurso, e vamos esperar. Eu espero que nomeie o máximo possível, obviamente, até porque a minha mulher está na lista de aprovados desse concurso. A Clarice está aqui em 73 e, pô, poderia estar, cara, em 54, eu acho, né? Porque, ó, você vê que todo mundo aqui ficou muito empatado, ó. Até o 52, ó, tá empatado com a mesma nota, porque ela é muito nova, né? Então, assim, como não teve redação, não teve desempate. O desempate foi a idade, e ela, por ser muito nova, acabou ficando lá para trás, poderia ter ficado em 52, ó, vê que o 52 está com a mesma nota que ela, 8,83, e ela ficou em 73 aqui com 8,83 também, então poderia estar em 52, ficou em 73, tranquilo. Pouquíssimas pessoas ficaram atrás dela, porque pouquíssimas pessoas têm idade menor do que ela, né, ela é muito nova, mas perfeito, uma nota muito boa, e assim, mostra que o que a gente está propondo aqui para vocês, já fiz vários vídeos com ela, mostrando como é que ela está estudando, mostrando quais são as estratégias que a gente está aplicando com ela. Ela saiu de 120 para agora 70 e poucos, podia ter ficado em 50, e eu tenho certeza que nessa próxima leva de TRTs aí que vem pela frente, ela vai ficar mais perto ainda nos outros TRTs. Eu acredito que ela tenha boas chances de nomeação aqui, como os 100 primeiros, como eu falei para vocês, mas vai trabalhar para estar dentre os 20, 30 aí nos próximos TRTs que vem pela frente, para poder conseguir até ser nomeada mais rápido e quem sabe até tomar posse em casa depois, que para quem não sabe eu sou de Fortaleza, né? Então, basicamente era isso, galera, que eu queria comentar com vocês sobre a nota de corte do TRT da 7ª região, mostrando que, cara, você precisa ir muito bem? Sim, você precisa ir muito bem. Você precisa estudar bastante? Sim. Está cada vez mais complicado? Obviamente, cada vez mais complicado. Nunca foi fácil, nunca será. Mesmo para a galera que eu falo lá de 2011, 2010, não era fácil para eles, porque o contexto deles era diferente naquela época. De 2014 para frente, cara, tá muito difícil fechar uma prova de TRT ou fazer 59, 58. E, sobretudo, de 2020 ali para frente, cara, é assim... fazer 50, se você fizer mais de 50 e uma boa redação, lembrando também que existem pesos diferentes, então mais de 50, obviamente, com uma boa concentração na parte específica, você tem boas possibilidades de ser nomeado, principalmente se a sua prova tiver redação e você for bem na redação também, beleza? Então acho que fiz bons comentários sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo aqui. Deixa a sua nota aqui embaixo para a gente saber como é que você está nesse concurso, ou se você está estudando para concursos de tribunais. Usa os comentários aqui para debater, que eu quero debater com vocês para a gente aprender cada vez mais sobre concursos de TRT. Tamo junto, até a próxima, galera. Valeu, falou e tchau.